Eram 3h42 da manhã. São Paulo dormia, mas Alok estava acordado há 17 horas seguidas, parado na varanda do 32º andar, olhando o vazio entre seus pés descalços e o asfalto lá embaixo. A brisa fria de julho cortava sua pele como lâminas invisíveis. Ele segurava o parapeito de vidro com tanta força que seus dedos estavam brancos, as veias saltadas como cordas prestes a arrebentar. No peito, um peso que nem 1000 shows conseguiam aliviar. Na mente, uma pergunta que ecoava há meses como um mantra desesperado. Por que diabos eu ainda estou aqui? 20 minutos antes, ele havia terminado de produzir mais uma faixa que provavelmente seria hit em 40 países. O estúdio ainda estava ligado, luzes piscando como estrelas artificiais, mas ele não conseguia mais olhar para aquilo. Cada equipamento, cada prêmio na parede, cada número no celular que mostrava mais 1 milhão de seguidores, tudo parecia zombar dele em silêncio. Alok respirou fundo e fechou os olhos. O vento aumentou, como se a própria cidade estivesse sussurrando. Vai, acaba com isso de uma vez. Por um segundo, apenas um segundo, ele afrouxou os dedos. Foi quando seu celular vibrou no bolso da bermuda. Uma notificação qualquer. Instagram, provavelmente. Mais algum fã dizendo que sua música havia salvado a vida dele. A ironia era tão cruel que Alok riu. Um riso seco, quebrado, sem uma gota de alegria. Ele salvava a vida de estranhos, mas não conseguia salvar a própria. Afastou-se da varanda como quem recua de um precipício e se jogou no sofá da sala. O apartamento era imenso, luxuoso, cheio de coisas caras e vazias. Nas paredes, fotos dele com os maiores nomes da música mundial. David Guetta sorrindo ao seu lado em Tomorrowland. Uma selfie com mais de 2 milhões de curtidas no palco principal do Rock in Rio. Momentos que pareciam ter acontecido com outra pessoa. Quando foi que tudo virou teatro? Alok tentou lembrar da última vez que havia sentido algo real. Não conseguiu. Era como se uma anestesia geral tivesse tomado conta de sua alma, deixando-o funcionando apenas no piloto automático. Sorrir para as câmeras, agradecer aos fãs, fazer gestos empolgados no palco. Tudo programado, mecânico, morto. Pegou o notebook que estava jogado na mesa de centro e abriu o YouTube sem saber por quê. Rolou a tela infinitamente, vídeos passando como fantasmas luminosos, receitas de bolo, pegadinhas, análises políticas, lives de outros DJs. Nada fazia sentido, nada tocava. Foi quando um título o fez parar de rolar. ONG brasileira leva esperança para crianças órfãs na África. Não sabia explicar o porquê, mas clicou. O vídeo mostrava um lugar que parecia estar em outro planeta. Terra vermelha, cabanas simples, crianças descalças correndo entre barreiras improvisadas. Uma mulher brasileira voluntária falava sobre como haviam construído uma escola com recursos doados. No fundo, uma senhora idosa sentada sob uma árvore, cantando algo que a câmera não captava direito. Por algum motivo, Alok não conseguiu tirar os olhos daquela mulher. Ela estava de costas, um pano colorido na cabeça, balançando o corpo devagar. Mesmo sem ver seu rosto, havia algo ali que o hipnotizou. Uma paz que ele não conhecia. Uma completude que parecia impossível naquele cenário de pobreza absoluta. Assistiu ao vídeo 3 vezes seguidas. Na terceira, pausou na imagem da senhora cantando e ficou olhando por longos minutos. Era como se ela estivesse cantando diretamente para ele, através da tela, através dos milhares de quilômetros que os separavam. Uma lágrima desceu pelo rosto de Alok. A primeira em meses. Pesquisou mais sobre a ONG. Fraternidade Sem Fronteiras. Trabalhavam em Moçambique, construindo escolas, distribuindo alimentos, cuidando de órfãos. Havia um formulário para voluntariado no site. Pessoas podiam se candidatar para passar algumas semanas ajudando nas atividades. Alok olhou para as próprias mãos.
Mãos que movimentavam milhões de pessoas, que criavam batidas que ecoavam pelos 4 cantos do mundo, mas que se sentiam completamente inúteis naquele momento. Talvez fosse isso que ele precisava. Não de mais sucesso, mais dinheiro, mais reconhecimento. Talvez precisasse justamente do oposto. Talvez precisasse se perder para se encontrar. A decisão veio como um raio. Sem pensar 2 vezes, preencheu o formulário. Nome completo: Bruno Martini. Profissão: produtor musical, motivação: preciso reencontrar o sentido. Disponibilidade: imediata. Enviou. Depois ligou para seu empresário, sabendo que receberia uma bronca monumental. Era madrugada, mas tanto faz. Nada mais importava. Jorge, vou viajar. Cancela tudo dos próximos 2 meses. Como assim, cara? Você tem o festival de... Cancela tudo, repetiu, com uma firmeza que surpreendeu a ele mesmo. Alok, você está bem? Está parecendo meio... Nunca estive melhor. Mentiu. Ou talvez não fosse mentira. Talvez fosse a primeira verdade que dizia em anos. Desligou antes que Jorge pudesse protestar mais. Olhou novamente para a varanda. O vazio ainda estava lá, chamando-o. Mas agora havia algo mais forte, puxando na direção oposta. Uma necessidade urgente de estar em outro lugar, longe de tudo aquilo que o sufocava, longe de si mesmo. Pela primeira vez em meses, Alok foi dormir sem pensar em morrer. Sonhou com terra vermelha, crianças correndo e uma voz feminina cantando algo que ele não entendia, mas que acalmava cada fibra de sua alma despedaçada. No dia seguinte, compraria uma passagem só de ida para Maputo. Não fazia ideia de que estava prestes a encontrar a pessoa que mudaria sua vida para sempre. Uma pessoa que não conseguia enxergar o mundo com os olhos, mas que via tudo com uma clareza que ele jamais imaginara ser possível. 14 horas de voo. 14 horas para tentar escapar de si mesmo dentro de uma lata de alumínio voando a 10.000 metros de altura. Alok estava na primeira classe, como sempre, mas desta vez o luxo dos assentos de couro e o champanhe oferecido a cada 15 minutos só aumentavam sua náusea. Tudo ali o lembrava de quem ele era, ou de quem pensava que era. O empresário sentado ao lado havia o reconhecido e não parava de falar sobre como era fã, sobre como sua música havia tocado na festa de casamento da filha. Ele sorriu e agradeceu mecanicamente, mas por dentro só conseguia pensar: se soubesse que estou fugindo para não me matar, ainda seria fã? Durante o voo, as memórias vieram como ondas incontroláveis. Sua infância em Goiânia, quando ainda era só Bruno, o menino que sonhava em ser músico. O pai que duvidava, a mãe que acreditava. As primeiras apresentações em bares pequenos, quando cada aplauso era um universo inteiro. Quando tudo ainda tinha sabor. Quando foi que a música virou apenas negócio? Quando foi que os aplausos viraram só números? Quando foi que ele parou de sentir e começou apenas a calcular? Aos poucos, a culpa familiar começou a roer. Não havia nem avisado direito sua esposa. Mandou uma mensagem dizendo que precisava de um tempo, que voltaria logo. Ela respondeu com um ok, sem perguntas. Isso doía mais do que qualquer briga. A indiferença mútua que haviam cultivado, disfarçada de respeito ao espaço do outro. Quando o avião finalmente pousou em Maputo, Alok sentiu como se estivesse desembarcando em outro planeta. O calor úmido o atingiu como uma pancada no rosto. O ar carregado de cheiros que ele não conseguia identificar. Terra, suor, especiarias, vida crua. O aeroporto era um caos controlado, pessoas gritando em idiomas que não entendia, vendedores tentando empurrar souvenirs, crianças correndo entre as pernas dos adultos. Nada daquilo se parecia com os aeroportos europeus ou americanos por onde sempre transitava. Aqui, tudo era visceral, real, sem filtros. Um homem alto e moreno se aproximou com uma placa improvisada. Bruno, Fraternidade. Era Joaquim, coordenador local da ONG, que o buscaria para a viagem até a aldeia.
Seu português, misturado com o sotaque local, soava como música para os ouvidos de Alok. Bem-vindo à nossa terra, irmão. Primeira vez em África? Primeira, respondeu Alok, ainda tonto com todo aquele bombardeio sensorial. Vai ser transformador, pode ter certeza. A terra aqui tem uma energia diferente. Durante as 2 horas de estrada em uma Toyota detonada, Alok foi silenciosamente absorvendo tudo. Paisagens que mudavam como quadros de um filme. A cidade dando lugar a povoados, os povoados dando lugar a imensidões vermelhas pontilhadas por árvores solitárias. Mulheres caminhando quilômetros com bacias na cabeça. Crianças acenando para o carro que passava, como se fosse a coisa mais emocionante do dia. Está muito quieto, observou Joaquim, depois de 1 hora de silêncio. Só absorvendo tudo. É normal. O primeiro impacto sempre é forte. Aqui a vida acontece num ritmo diferente. Mais devagar, mais verdadeiro. Verdadeiro. A palavra ecoou na mente de Alok. Fazia tanto tempo que ele não sabia o que era verdadeiro. Quando finalmente chegaram à aldeia, o sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e vermelho. O lugar era ainda mais simples do que Alok havia imaginado. Cabanas de barro e palha espalhadas sem ordem aparente, um poço central, uma bomba de água manual, crianças correndo descalças enquanto cabras pastavam livremente entre elas. E o silêncio. Um silêncio diferente de tudo que ele conhecia. Não era o silêncio morto dos estúdios com isolamento acústico. Era um silêncio vivo, cheio de pequenos sons. Vento nas folhas, passos na terra, conversas distantes, risos de criança. Joaquim o apresentou para a pequena equipe de voluntários. Márcia, enfermeira de São Paulo que estava há 6 meses por lá. Carlos, professor aposentado do Rio Grande do Sul, no seu 3º retorno. Ana, psicóloga recém-formada em sua primeira experiência internacional. Todos o receberam com sorrisos genuínos, sem qualquer vestígio de reconhecimento ou cerimônia. Pela primeira vez em anos, Alok era apenas Bruno. Você vai dormir ali, disse Márcia, apontando para uma cabana simples, mas limpa. Nada muito luxuoso, mas é casa. Ele agradeceu e depositou sua mochila no chão de terra batida. A cama era um colchão fino sobre uma estrutura de madeira. Sem ar-condicionado, sem Wi-Fi, sem nada que lembrasse o mundo que havia deixado para trás. Era perfeito. Ao sair da cabana para conhecer melhor o lugar, seus olhos foram imediatamente atraídos por uma figura sentada sob uma grande árvore próxima ao poço. Uma senhora idosa, envolta em panos coloridos, de olhos fechados, balançando levemente o corpo enquanto cantarolava algo baixinho. Era ela, a mesma mulher do vídeo que havia mudado o rumo de sua vida. Alok parou e ficou observando de longe. Havia uma aura de paz ao redor dela que parecia quase física, como se irradiasse tranquilidade para tudo ao redor. Crianças brincavam perto dela sem fazer barulho excessivo, como se soubessem instintivamente que aquele era um espaço sagrado. Essa é a Mama Zula, disse Ana, que havia se aproximado sem ele perceber. É como uma matriarca espiritual aqui na aldeia. Perdeu a visão há alguns anos, mas as pessoas dizem que ela enxerga coisas que nós não vemos. Há quanto tempo ela fica ali? Todo final de tarde. Diz que é a hora que os antepassados falam com ela. Alok permaneceu observando, hipnotizado. Não conseguia explicar, mas sentia como se aquela mulher tivesse uma resposta para algo que ele nem sabia direito qual era a pergunta. Como se ela tivesse uma chave para uma porta que ele ainda não havia descoberto. Quando a senhora finalmente abriu os olhos, ou tentou abrir, Alok percebeu que seus olhos estavam totalmente brancos. Ela virou o rosto em sua direção como se soubesse exatamente onde ele estava, e sorriu. Um sorriso que o atravessou como uma flecha certeira, carregado de uma sabedoria que parecia antiga como o próprio continente. Naquele momento, Alok teve a estranha sensação de que sua verdadeira jornada estava apenas começando. Na manhã seguinte,
Alok acordou com o som de crianças brincando do lado de fora. Por alguns segundos, não soube onde estava. O colchão duro, o teto de palha, a luz do sol entrando pelas frestas das paredes de barro, tudo parecia parte de um sonho estranho e vívido. Então lembrou. África. Fuga. Recomeço. Saiu da cabana e foi recebido por um coro de "Bom dia, tio Bruno", em português misturado com dialeto local. As crianças o cercaram como se fosse uma celebridade, mas não pelo que ele era famoso no mundo. Simplesmente porque era alguém novo, alguém diferente que havia chegado à aldeia delas. Pela primeira vez em anos, ser reconhecido trouxe um sorriso genuíno ao seu rosto. Márcia o chamou para o café da manhã comunitário. Mingau de milho, pão caseiro e chá de ervas que ele não sabia identificar. A simplicidade da refeição contrastava brutalmente com os banquetes de 5 estrelas, aos quais estava acostumado, mas tinha um sabor que ele havia esquecido, o sabor de comida feita com carinho. Durante a manhã, ajudou a distribuir alimentos para as famílias mais necessitadas. Casa por casa, ele via de perto uma realidade que só conhecia por estatísticas. Crianças dividindo um punhado de arroz como se fosse um banquete. Mãe sorrindo com gratidão genuína por coisas básicas como sabonete e óleo de cozinha. E todos sorriam. Todos. Como era possível tanta alegria em meio a tanta escassez? No final da tarde, quando o calor diminuiu, Alok sentiu uma força magnética puxando-o em direção à árvore onde Mama Azula costumava sentar. Ela estava lá, como na tarde anterior, entoando uma melodia que parecia conversar com o vento. Desta vez, ele se aproximou. Sentou-se no chão ao lado dela, a uma distância respeitosa, sem dizer nada. Por longos minutos, apenas ficaram ali, ele observando-a, ela cantando para o universo. Quando ela terminou a canção, virou-se em sua direção como se soubesse exatamente onde ele estava e disse em português carregado, mas cristalino: "Você tem olhos tristes, meu filho." A afirmação o pegou desprevenido. Como alguém cego podia ver a tristeza nos olhos de outra pessoa? Como a senhora? A tristeza faz barulho, ela interrompeu, sorrindo. Igual chuva que cai no telhado. Quando você chegou ontem, ouvi sua chuva. Alok engoliu em seco. Ninguém jamais havia descrito seus sentimentos de forma tão precisa. Meu nome é Zula, mas as crianças me chamam de Mama Azula. Você pode me chamar como quiser. Bruno, ele respondeu. Meu nome é Bruno. Bruno. Nome bonito. Significa moreno, né? Mas você não é moreno só na cor. É moreno na alma também. Ele franziu a testa sem entender. Moreno na alma quer dizer alma escura, nublada. Você veio de longe para tentar clarear essa escuridão, não é? A precisão daquela análise o deixou sem palavras. Como era possível que uma senhora cega, em uma aldeia perdida na África, conseguisse ler sua alma como um livro aberto? Como a senhora sabe? Porque eu já tive essa escuridão também, meu filho. A escuridão que vem de dentro dói mais que a escuridão que vem de fora. Mama Azula apontou para os próprios olhos. Eu perdi a vista faz 8 anos, mas perdi a luz da alma bem antes disso. Alok se inclinou, interessado. O que aconteceu? Ela respirou fundo, como quem se prepara para abrir uma ferida antiga. A guerra. Você conhece nossa história. Ele balançou a cabeça, depois lembrou que ela não podia vê-lo. Não muito. Guerra civil. 17 anos de guerra. Perdemos tudo. Minha casa, meus animais, minha plantação. Meu marido foi morto na minha frente. Meus 3 filhos, levados pelos soldados, nunca mais vi. A voz dela se embargou, mas continuou firme. Fiquei sozinha, sem nada, sem ninguém, sem vontade de viver. Alok sentiu um aperto no peito. A dor dela era tangível, real, devastadora. E mesmo assim, ela irradiava uma paz que ele não conseguia compreender. Como a senhora superou? Mama Azula sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de sabedoria.
Quem disse que superei? A dor ainda mora aqui. Ela tocou o peito. Mas aprendi que a dor pode ser casa da fé também. Fé em quê? Desculpe, mas como alguém pode ter fé depois de perder tudo? A pergunta saiu mais agressiva do que ele pretendia. Mama Zula não se ofendeu. Apenas assentiu, como se esperasse exatamente essa reação. Você também perdeu tudo, né, meu filho? Alok riu amargamente. Eu? Eu tenho tudo. Dinheiro, fama, casas, carros, mas não tem paz. Silêncio. Não tem propósito. Silêncio mais longo. Não tem alegria. As palavras dele saíram como confissão sussurrada. Não, não tenho nada disso. Então você perdeu o que é mais importante. Perdeu você mesmo. Alok sentiu algo quebrar dentro do peito. Uma represa que estava há anos contendo uma enchente emocional. Os olhos encheram de lágrimas e pela primeira vez não tentou segurá-las. Eu pensei em me matar, ele admitiu, a voz trêmula. Mama Zula estendeu a mão, tateando até encontrar o braço dele. Eu também pensei, muitas vezes. E por que não? Porque descobri que Deus não tira a dor da gente, Ele dá força para carregar ela. E às vezes Ele transforma a dor em outra coisa. Em quê? Em compaixão, em propósito, em luz para outras pessoas que estão na escuridão. Alok olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Aquela mulher havia perdido literalmente tudo. Tinha todos os motivos do mundo para estar amarga, revoltada, morta por dentro. Mas irradiava uma força vital que ele, com toda a sua riqueza e privilégios, não conseguia nem sonhar em alcançar. Como a senhora faz isso? Como consegue sorrir? Porque aprendi que a alegria não vem do que a gente tem, vem do que a gente dá. Ela apontou para as crianças brincando perto do poço. Cada manhã que acordo, canto para essas crianças. Conto histórias para elas. Ensino o que sei. Elas me dão mais do que eu dou para elas. Mas a senhora está cega. Cego é quem tem olhos e não enxerga o que importa, meu filho. Eu vejo essas crianças mais claro que qualquer pessoa com vista perfeita. Alok permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra como se fossem gotas de água em um deserto. Sua música... Qual é sua música? Ela perguntou de repente. Ele hesitou. Como explicar música eletrônica para uma senhora de 80 anos em uma aldeia africana? Eu faço batidas. Música para dançar. Ela sorriu. Então você leva alegria para as pessoas? Acho que sim. Antes levava. E agora? Agora não sei mais o que levo. Mama Zula se virou completamente para ele. Sabe qual é o seu problema, Bruno? Ele balançou a cabeça. Você esqueceu porque começou a fazer música. A frase o atingiu como um soco no estômago. Era verdade. Havia tanto tempo que ele fazia música por obrigação, por dinheiro, por ego, que havia esquecido completamente a magia daquele primeiro momento quando descobriu que podia criar sons que tocavam a alma das pessoas. A música é oração também, ela continuou. Quando vem do coração, ela cura. Quando vem só da cabeça, ela só faz barulho. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados. Mama Zula se levantou devagar, apoiando-se no tronco da árvore. Amanhã você volta aqui, se a senhora quiser. Eu quero, tenho mais coisas para te contar, e você tem mais coisas para descobrir sobre você mesmo. Ela começou a se afastar, caminhando com uma segurança impressionante para alguém que não enxergava. Mama Zula? Ele a chamou. Ela parou. Por que está me ajudando? Ela sorriu sem se virar. Porque Deus tem dessas coincidências, meu filho. Às vezes ele manda as pessoas certas no momento certo. Você apareceu aqui porque precisava de mim. E eu precisava de você também. Precisava de mim para quê? Para lembrar que minha história também pode ser luz para alguém. E desapareceu entre as cabanas, deixando Alok sozinho com suas lágrimas e com a primeira fagulha de esperança que sentia há muito, muito tempo.
Naquela noite, Alok não conseguiu dormir. Ficou deitado no colchão fino, olhando para o teto de palha, enquanto ouvia os sons noturnos da aldeia. Grilos cantando, vento nas folhas, o choro distante de um bebê, conversas sussurradas em cabanas vizinhas. Tudo tão diferente do silêncio artificial de seu apartamento em São Paulo, climatizado e isolado do mundo real. As palavras de Mama Azula ecoavam em sua mente como um mantra. Você esqueceu porque começou a fazer música. Era verdade. Quando foi a última vez que havia sentido arrepios criando uma batida? Quando foi a última vez que uma melodia havia brotado naturalmente de seu coração, sem calcular se seria hit comercial ou não? Levantou-se e saiu da cabana. O céu africano estava limpo, cravejado de estrelas que pareciam diamantes jogados sobre veludo negro. Nunca havia visto tantas estrelas assim. A poluição luminosa das grandes cidades roubava esse espetáculo das pessoas. Caminhou até a bomba de água e se sentou no chão. O silêncio era profundo, mas não vazio. Era um silêncio cheio de possibilidades, de mistérios, de perguntas que ele ainda não sabia formular. Pensou em sua esposa, provavelmente dormindo tranquilamente em sua cama king size, sem se preocupar muito com sua ausência. Pensou em seus pais, que ligariam em alguns dias e descobririam que ele havia sumido do mapa. Pensou em Jorge, seu empresário, provavelmente arrancando os cabelos, tentando explicar para os contratantes por que o DJ mais requisitado do planeta havia simplesmente desaparecido. E pela primeira vez, não sentiu culpa. Pela primeira vez, sentiu que estava exatamente onde precisava estar. O dia seguinte trouxe uma rotina que Alok jamais havia experimentado. Acordar com o sol, café comunitário, trabalho braçal ajudando na construção de um novo banheiro público, almoço simples, descanso durante o calor mais intenso, mais trabalho até o final da tarde. Não havia celular tocando a cada 5 minutos. Não havia reuniões. Não havia pressão para criar, produzir, performar. Apenas tarefas simples, concretas, úteis. E ele descobriu algo surpreendente. Era bom com as mãos. Carregou tijolos, misturou cimento, ajudou a assentar o piso. Suas mãos, acostumadas apenas com teclados e mesas de som, descobriram o prazer primitivo de construir algo fisicamente útil. Algo que faria diferença real na vida daquelas pessoas. Durante o trabalho, conversou com outros voluntários. Márcia contou que havia deixado um emprego bem remunerado em um hospital particular para passar 6 meses ali. Carlos revelou que usava toda a sua aposentadoria para custear suas vindas anuais à África. Ana admitiu que aquela experiência havia mudado completamente sua visão sobre psicologia e propósito de vida. Todos eles haviam encontrado algo ali que não encontravam em suas vidas normais. É estranho, comentou Márcia durante o almoço. Mas aqui eu me sinto mais útil do que salvando vidas em uma UTI particular. Lá, eu tratava problemas de gente rica. Aqui, eu previno problemas de gente que realmente precisa. Alok entendia perfeitamente o que ela quis dizer. No final da tarde, ele retornou à árvore de Mama Azula como haviam combinado. Ela já estava lá, como sempre, cantarolando baixinho. Você voltou, ela disse sem se virar, como se tivesse ouvido seus passos a metros de distância. Prometi que voltaria. Promessa cumprida é sinal de caráter. Senta aqui. Alok se acomodou ao lado dela. Desta vez, o silêncio inicial foi mais confortável, como se eles já fossem velhos amigos. Hoje você trabalhou com as mãos, ela observou. Como sabe, suas mãos estão cheirando diferente. Cimento, tinta, suor honesto. É um cheiro bom. Ele sorriu. A capacidade dela de perceber detalhes através dos outros sentidos era impressionante. Me senti útil de um jeito que não sentia há anos, ele confessou, porque o corpo também precisa servir, não só a mente. Deus nos deu mãos para transformar o mundo, não só para tocar botões. Ela pausou, como se estivesse decidindo se contaria algo importante.
Posso te contar uma coisa que nunca contei para os outros voluntários? Alok assentiu. Depois lembrou que ela não via. Pode. Minha cegueira não foi só por idade ou doença. Ele ficou atento. Foi no dia que mataram meu marido. Os soldados invadiram nossa casa de madrugada. Obrigaram eu e as crianças a assistir. Eles torturaram ele antes de matar. A voz dela se embargou, mas continuou firme. Forçaram nossos olhos a ficarem abertos. Queriam que a gente visse tudo, para servir de exemplo para outros que pensassem em resistir. Durante horas, eles fizeram coisas terríveis. Alok sentiu náusea subindo pela garganta. Quando terminou, quando eles foram embora levando meus filhos, eu comecei a perder a visão. Os médicos disseram que foi trauma psicológico. Meu cérebro preferiu parar de enxergar a continuar vendo aquelas imagens. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Alok. Por muito tempo, agradeci por ter ficado cega. Preferia não ver nada a ver aquela violência na minha memória. E agora? Agora sei que Deus me tirou a visão dos olhos para me dar a visão do coração, para eu enxergar coisas que pessoas com vista perfeita não conseguem ver. Que tipo de coisas? A dor verdadeira, a alegria verdadeira, a necessidade real das pessoas, a beleza que não está na superfície. Ela tocou delicadamente o braço dele. Por exemplo, eu vejo que você é um homem bom que se perdeu. Vejo que você tem um coração enorme que está machucado. Vejo que você veio aqui porque Deus quer te mostrar quem você realmente é. E quem eu realmente sou. Isso você vai descobrir sozinho, meu filho. Eu só posso te ajudar a limpar a poeira dos seus olhos. Eles ficaram em silêncio por longos minutos. O sol se punha lentamente, pintando o céu de tons que pareciam criados especialmente para aquele momento. Mama Zula, a senhora já se arrependeu de alguma coisa? De muitas coisas. Mas aprendi que arrependimento só serve se vira aprendizado. Do que mais se arrepende? De ter guardado rancor por tanto tempo. De ter demorado para perdoar. Perdoar quem? Os soldados que... Não, a mim mesma. Alok franziu a testa. Por quê? Por não ter conseguido proteger minha família. Por ter sobrevivido quando eles morreram. Por ter ficado tanto tempo morta por dentro, desperdiçando os anos que eles não puderam viver. A confissão dela era tão crua, tão honesta, que Alok sentiu como se estivesse olhando diretamente para a alma humana em sua forma mais pura. Como conseguiu se perdoar, entendendo que a culpa não muda o passado, mas pode destruir o futuro, e entendendo que eu ainda tinha vida para viver, amor para dar, histórias para contar. Ela se levantou devagar. E você, Bruno? Do que se arrepende? A pergunta o pegou desprevenido. Havia tantas coisas. De ter me tornado uma pessoa que eu mesmo não reconheço. De ter trocado meus sonhos por dinheiro. De ter parado de sentir. Então você sabe qual é seu trabalho aqui? Qual? Voltar a sentir. Voltar a sonhar. Voltar a ser quem você era antes de se perder. Ela começou a se afastar, mas parou e se virou. Amanhã, se você quiser, pode me ajudar com as crianças. Estou ensinando elas a cantar. Talvez você possa ensinar elas sobre música também. Eu não sei se... A música de verdade não precisa de equipamentos caros, meu filho. Precisa só de coração aberto. E desapareceu novamente, deixando Alok sozinho com uma revelação que o abalou até os ossos. Pela primeira vez em anos, ele queria genuinamente ensinar algo para alguém. Não por dinheiro, não por ego, não por reconhecimento, simplesmente porque podia fazer a diferença na vida daquelas crianças. Talvez Mama Zula estivesse certa. Talvez ele estivesse mesmo começando a voltar a ser quem era antes de se perder. O terceiro dia de Alok na aldeia começou diferente. Ele acordou com uma sensação estranha no peito. Não era ansiedade, não era vazio. Era algo que demorou para reconhecer. Expectativa positiva.
Fazia tanto tempo que não sentia curiosidade genuína sobre o que o dia traria. Após o café comunitário, procurou Mama Zula perto da escola improvisada, onde ela costumava contar histórias para as crianças. Encontrou-a sentada em uma esteira no chão, cercada por cerca de 15 meninos e meninas de idades variadas, todos sentados em círculo, olhos grudados nela, como se ela fosse a pessoa mais fascinante do mundo. E talvez fosse mesmo. Ela estava no meio de uma história sobre um leão que havia perdido o rugido e precisava encontrar sua voz novamente. Alok se sentou discretamente nos fundos, observando a mágica acontecer. As crianças riam, faziam perguntas, participavam ativamente da narrativa. Era teatro puro, educação emocional, terapia coletiva. Quando a história terminou, as crianças se dispersaram para suas atividades e Mama Zula caminhou diretamente até onde Alok estava sentado. Chegou na hora certa, ela disse. A história era para você também. Para mim, um homem que perdeu sua voz verdadeira. Não lembra nada. Alok riu, impressionado com a perspicácia dela. A senhora faz isso de propósito? Faço o quê? Conta histórias que parecem escritas especificamente para quem está ouvindo. Ela sorriu misteriosamente. As histórias escolhem quem precisa ouvi-las, meu filho. Eu só sou o canal. Caminharam juntos até a árvore dela. Pelo caminho, Alok observou como as pessoas da aldeia a cumprimentavam com reverência carinhosa. Crianças corriam para beijar sua mão. Adultos paravam para receber alguma palavra de sabedoria ou conforto. A senhora é como uma matriarca espiritual aqui, ele observou. Não sou nada demais. Só sou uma velha que aprendeu algumas coisas no caminho. Que tipo de coisas? Que todo mundo usa máscaras. E que a vida fica mais fácil quando a gente para de fingir. Sentaram-se na sombra familiar da árvore. O calor do meio-dia era intenso, mas a brisa constante tornava tudo suportável. Me fala das suas máscaras, Bruno. A pergunta o pegou desprevenido. Minhas máscaras? Todo mundo tem. Você tem várias, posso sentir. A máscara do homem bem-sucedido, a máscara do artista feliz, a máscara do marido satisfeito. Cada palavra dela era como uma agulhada certeira. Como a senhora... Você fala diferente quando menciona sua vida de lá. Sua voz fica mais grave, mais controlada, como se estivesse representando um papel. Alok ficou em silêncio por um longo tempo. Ninguém jamais havia o lido com tanta precisão. É mais fácil usar máscaras, ele admitiu finalmente. Mais fácil para quem? Para todos. Para quem me contrata, para os fãs, para a mídia e para você. Outra pausa longa. Não, para mim é um inferno. Então por que continua? A pergunta simples o deixou sem resposta. Por que mesmo? Por dinheiro? Ele já tinha mais do que poderia gastar em 3 vidas. Por fama? A fama havia se tornado uma prisão dourada. Por hábito? Talvez. Porque não sei mais quem eu sou sem as máscaras, ele confessou, surpreendendo a si mesmo com a honestidade brutal. Mama Zula assentiu, como se esperasse exatamente essa resposta. Conta para mim, quando você era criança, antes de qualquer máscara, o que te fazia feliz? Alok fechou os olhos, tentando voltar no tempo. Música. Mas não música para outros. Música para mim. Ficava horas no quarto inventando batidas, melodias, sons estranhos. Minha mãe reclamava do barulho, mas eu não conseguia parar. E como você se sentia fazendo isso? Completo, como se estivesse conversando com Deus através dos sons. E agora? Como se sente fazendo música agora? A resposta veio sem filtros, como se estivesse traindo aquele menino. Mama Zula ficou em silêncio por um tempo, deixando as palavras dele ecoarem no ar quente. Você sabe por que eu conto histórias para as crianças? Ela perguntou finalmente. Para educá-las? Para manter vivo o menino que eu era antes de virar adulta. Toda vez que conto uma história, eu lembro de quando minha avó contava histórias para mim, de quando eu acreditava em magia, em finais felizes, em milagres.
Ela tocou o próprio peito. Aquele menino que fazia música no quarto ainda mora aqui dentro. Você só esqueceu o endereço dele. E se ele morreu? E se não conseguir mais encontrá-lo? Não morreu, só está dormindo, esperando você parar de fingir para acordar de novo. Alok sentiu algo se movendo dentro do peito. Uma emoção antiga, quase esquecida. Como eu acordo ele. Para de tentar ser quem os outros querem que você seja. Começa a ser quem você sempre foi. Mas e se quem eu sempre fui não for suficiente? Mama Zula riu. Um riso gostoso, cheio de carinho. Meu filho, Deus não faz lixo. Se ele te fez de um jeito, é porque o mundo precisa de você exatamente desse jeito. As palavras dela detonaram algo dentro de Alok. Todas as inseguranças, todos os medos, todas as pressões que ele havia acumulado ao longo dos anos vieram à tona de uma vez. E pela primeira vez em anos, talvez décadas, ele chorou. Não foi um choro silencioso ou controlado, foi um choro profundo, visceral, liberador. Anos de dor, frustração, vazio existencial e perda de identidade saindo através das lágrimas. Mama Zula não disse nada. Apenas estendeu a mão até encontrar o ombro dele e ficou ali, em silêncio, oferecendo sua presença como conforto. Alok chorou até não ter mais lágrimas. Chorou pela criança que havia sido, pelo jovem cheio de sonhos que havia se perdido, pelo homem adulto que havia se tornado uma versão comercial de si mesmo. Chorou pela esposa que havia se tornado uma estranha, pelos amigos que só o procuravam por interesse, pela família que ele havia negligenciado. Chorou por estar vivo, mas não estar vivendo. Quando finalmente parou, sentiu-se vazio de uma forma completamente diferente. Não era o vazio desesperador de antes, era o vazio de alguém que acabou de se livrar de um peso imenso. Melhor agora? Perguntou Mama Zula com a voz mais doce do mundo. Melhor, ele respondeu, e era verdade. Primeira vez em muito tempo que você chora de verdade? Primeira vez em... nem lembro quando. O choro também é oração, meu filho. É a alma se limpando. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas respirando juntos. Mama Zula, posso te fazer uma pergunta muito pessoal? Pode? A senhora já duvidou de Deus? Depois de tudo que passou? Todo dia. A resposta o surpreendeu. Todo dia? Fé não é certeza, Bruno. Fé é escolha. Todo dia eu acordo e escolho acreditar. Alguns dias é mais fácil, outros é mais difícil, mas sempre escolho. E nos dias difíceis, eu lembro que a escuridão não é o fim da história, é só o meio. E que depois da noite mais longa, sempre vem o amanhecer. O sol começou a declinar no horizonte, sinalizando o fim de mais um dia na aldeia. Amanhã você me ajuda com as crianças? Ela perguntou se levantando. Sim. Mas não sei se vou saber ensinar música sem instrumentos. A melhor música não precisa de instrumentos, meu filho. Precisa só de coração que bate no ritmo certo. E qual é o ritmo certo? Ela sorriu, colocou a mão no peito dele, bem sobre o coração, e disse, o ritmo do amor. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à África, Alok dormiu profundamente. E sonhou que era criança novamente, criando músicas mágicas em seu quarto, conversando com Deus através dos sons, completamente feliz por estar vivo. O menino havia começado a acordar. No quarto dia, a aldeia amanheceu diferente. Um burburinho de expectativa tomava conta de todos. Caminhões se aproximavam, levantando nuvens de poeira vermelha, carregados de equipamentos médicos, e uma equipe de voluntários da área da saúde que chegavam para uma missão de 2 semanas. Alok ajudou a descarregar as caixas, impressionado com a organização. Havia medicamentos, equipamentos básicos de diagnóstico e, segundo soube, um oftalmologista especializado em cirurgias de catarata que vinha fazer um trabalho voluntário. Dr. Ricardo, um homem de 50 e poucos anos com mãos delicadas e olhar gentil,
explicou o programa durante o almoço comunitário. Vamos fazer triagem em todos os moradores da aldeia e das comunidades vizinhas. Distribuir medicamentos básicos, tratar feridas, fazer alguns pequenos procedimentos. E se encontrarmos casos de catarata operável, podemos tentar devolver a visão para algumas pessoas. A frase ecoou na mente de Alok como um sino. Devolver a visão. Imediatamente pensou em Mama Zula. Durante a tarde, enquanto ajudava a montar a tenda que serviria como ambulatório improvisado, Alok não conseguia parar de pensar na possibilidade. E se ela pudesse voltar a enxergar? E se pudesse ver o rosto das crianças para quem contava histórias? Ver o pôr do sol que tanto descrevia em suas canções? Quando o trabalho terminou, ele praticamente correu até a árvore onde sabia que a encontraria. Mama Zula estava lá, como sempre, mas desta vez parecia mais quieta que o normal. Menos canções, mais contemplação. Você está diferente hoje, ela observou assim que ele se sentou. Todo mundo está, por causa dos médicos. Não, você especificamente. Está agitado, ansioso. O que está pensando? A capacidade dela de ler suas emoções continuava impressionante. Mama Zula, você sabe que chegou um oftalmologista? Sei. Ele pode, talvez, tentar fazer uma cirurgia nos seus olhos. Silêncio longo. E você poderia voltar a enxergar. Outro silêncio, ainda mais longo. Não quero. A resposta o pegou completamente desprevenido. Como assim não quer? Não quero voltar a enxergar. Mas, por quê? A senhora não sente falta de ver as coisas? Mama Zula suspirou profundamente. Bruno, quando você perde algo importante, duas coisas podem acontecer. Você pode ficar eternamente sofrendo pela perda, ou pode descobrir outros dons que não sabia que tinha. Eu entendo, mas... Você não entende. Ela o interrompeu pela primeira vez com um tom mais firme. Durante esses 8 anos sem enxergar com os olhos, eu aprendi a enxergar com a alma. Desenvolvi outros sentidos, outras sensibilidades. Se eu voltar a enxergar, posso perder tudo isso. Alok ficou confuso. Mas a senhora sempre pode manter essas habilidades e ainda ter a visão de volta. Pode. Ou pode não. E se eu voltar a depender dos olhos e esquecer como usar o coração para ver? Era uma preocupação que ele jamais havia considerado. Mama Zula, posso te contar uma coisa? Ontem, quando chorei, foi como se eu tivesse enxergado pela primeira vez em anos, não com os olhos, com alguma coisa mais profunda. Ela sorriu levemente. Então você sabe do que estou falando. Sei. Mas também sei que a senhora merece ter de volta uma coisa que foi tirada de você de forma tão cruel. O argumento a fez pausar. E se der errado? E se a cirurgia deixar sequelas piores? E se der certo? E se for um milagre? Eles ficaram em silêncio por um tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Por que é tão importante para você que eu faça essa cirurgia? Ela perguntou finalmente. Alok pensou na resposta. Porque realmente era tão importante para ele. Porque você me devolveu a visão. Me ensinou a enxergar quem eu realmente sou. Queria retribuir de alguma forma. Ah, entendi. Você quer pagar uma dívida. Não é isso. É sim. Você acha que me deve alguma coisa. Alok ficou sem palavras porque no fundo sabia que ela estava certa. Bruno, deixa eu te explicar uma coisa sobre gratidão. Gratidão verdadeira não é sobre retribuir. É sobre multiplicar. Você não me deve nada, mas se quer mesmo me agradecer, espalha pelo mundo o que aprendeu aqui. A sabedoria dela sempre o desarmava completamente. Mas ainda acho que a senhora deveria tentar a cirurgia. Ah, por quê? Porque você tem direito de escolher. Durante 8 anos você não teve escolha. Agora tem. Pelo menos deveria saber se é possível. Mama Zula ficou pensativa por um longo tempo. E se eu fizer a cirurgia, você me promete uma coisa? Qualquer coisa. Promete que vai gravar uma música comigo? A proposta o surpreendeu. Uma música? Uma música que junte sua batida com minha voz.
Uma música que conte nossa história. Uma música que mostre para o mundo que milagres ainda acontecem. Alok sentiu o coração acelerar. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Mas como vou fazer isso? Não tenho equipamentos aqui. Você não precisa de equipamentos caros para gravar o mais importante. Você não pode gravar minha voz no seu celular mesmo? Ele riu. Era verdade. Tinha um iPhone com qualidade de gravação melhor que muitos estúdios de décadas atrás. E depois você junta com seus sons mágicos quando voltar para sua terra. Mas que música seria? Uma música sobre encontros, sobre como duas pessoas quebradas podem se curar uma à outra, sobre como a música pode ser ponte entre mundos diferentes. A proposta mexeu com algo profundo dentro dele. Pela primeira vez em anos, estava genuinamente animado com a possibilidade de criar algo. E tem que ser uma música verdadeira. Ela continuou. Não pode ser para vender, para impressionar, para ser famosa. Tem que ser para tocar corações. Como eu sei se vai tocar corações? Se tocar o seu primeiro, vai tocar outros também. Alok estendeu a mão para selar o acordo. Trato feito. Se você fizer a cirurgia, eu gravo a música com você. Ela segurou sua mão com firmeza. Trato feito, mas com uma condição. Qual? A música não pode ter seu nome artístico. Tem que ser assinada com seu nome verdadeiro. Bruno. Ele hesitou. Lançar uma música como Bruno significava abrir mão de todo o marketing, de toda a máquina promocional, de toda a garantia de sucesso comercial. Significava apostar na música por ela mesma. Tem medo? Ela perguntou, percebendo sua hesitação. Tenho. E se ninguém escutar? E se ninguém gostar? E se todo mundo escutar? E se mudar a vida de pessoas? E se for exatamente a música que o mundo precisa ouvir neste momento? A fé dela era contagiante. Está bem, Bruno. A música vai ser assinada como Bruno. Mamazula sorriu. O sorriso mais radiante que ele já tinha visto nela. Então amanhã eu converso com o doutor. Tem certeza? Tenho. Porque agora não é só sobre mim. É sobre nossa música. E nossa música precisa ser completa. Naquela noite, Alok não conseguiu dormir de novo. Mas desta vez não era ansiedade ou desespero. Era uma mistura de nervosismo e empolgação que ele não sentia há muito tempo. Pela primeira vez em anos, tinha um projeto musical que o emocionava genuinamente. Um projeto que não era sobre dinheiro, fama ou ego. Um projeto que era sobre conexão, verdade e amor. Talvez fosse exatamente isso que sua música havia perdido ao longo dos anos. A capacidade de conectar almas, em vez de apenas mover corpos. E talvez, apenas talvez, essa música pudesse reconectá-lo com um menino que um dia fazia batidas mágicas em seu quarto, conversando com Deus através dos sons. O dia da cirurgia amanheceu com uma tempestade de areia no horizonte. Alok acordou antes do sol nascer, com o estômago embrulhado e o coração disparado. Não conseguia explicar por que estava mais nervoso que o próprio paciente, mas sabia que aquele dia mudaria tudo. Para ela, para ele, para a música que ainda não existia, mas que já pulsava em algum lugar entre eles. Mamazula, por outro lado, estava estranhamente serena. Ele a encontrou sentada em sua árvore, cantarolando baixinho a mesma melodia que havia ouvido no primeiro dia. Quando se aproximou, ela sorriu sem se virar. Chegou cedo hoje. Não consegui dormir. Eu também não. Mas não por nervosismo, por expectativa. Dr. Ricardo havia explicado o procedimento na noite anterior. Era uma cirurgia simples, mas delicada. Remoção da catarata e implante de uma lente intraocular. Em condições ideais, em um hospital equipado, seria rotina. Ali, em uma tenda improvisada no meio da savana africana, com equipamentos básicos, era quase um milagre que fosse sequer possível. 60% de chance de recuperação parcial da visão, havia dito o médico.
20% de chance de recuperação quase total. 20% de chance de não haver melhora significativa. Números, estatísticas, probabilidades. Mas Alok havia aprendido naqueles dias que os números nem sempre contavam a história completa. Às 9 da manhã, a tenda ambulatório estava pronta. Dr. Ricardo e sua pequena equipe haviam chegado 2 dias antes e passado horas esterilizando equipamentos, testando a energia dos geradores, preparando cada detalhe com a precisão de uma cirurgia em um hospital de primeiro mundo. Mama Zula foi a primeira paciente do dia. Ela caminhou até a tenda com a dignidade de uma rainha indo para sua coroação. Sem pressa, sem drama, sem medo aparente. Alok a acompanhou até a entrada onde precisou parar. Só a equipe médica a partir daqui, disse uma das enfermeiras gentilmente. Ele segurou a mão de Mama Zula por 1 segundo. Vai dar tudo certo. Eu sei, ela respondeu com uma convicção que ele invejava. Como sabe? Porque se não der, também vai estar certo. Tudo tem propósito, meu filho. E desapareceu dentro da tenda. Alok ficou do lado de fora, caminhando de um lado para o outro como um pai, esperando o nascimento do primeiro filho. Outras pessoas da aldeia se juntaram a ele. Crianças que Mama Zula ensinava, mulheres que recebiam conselhos dela, homens que a respeitavam como matriarca espiritual. Uma vigília silenciosa se formou. Durante a espera, a mente de Alok voou para lugares inesperados. Lembrou-se do primeiro show que havia feito, aos 17 anos, em uma boate pequena de Goiânia. O nervosismo era o mesmo, aquela mistura de expectativa, medo e fé de que algo mágico estava prestes a acontecer. Lembrou-se também da última vez que havia se sentido genuinamente nervoso com música. Não conseguia precisar quando foi. Em algum momento dos últimos anos, a música havia se tornado mecânica, previsível, segura. Ele havia parado de apostar, de arriscar, de colocar a alma em risco. Talvez fosse exatamente isso que havia perdido, a capacidade de se sentir vulnerável criando. 40 minutos se passaram. 1 hora e 20. Finalmente, Dr. Ricardo saiu da tenda, removendo as luvas cirúrgicas. Seu rosto estava cansado, mas satisfeito. Como foi? Alok se aproximou imediatamente. Melhor do que esperávamos. A catarata estava mais avançada do que imaginei, mas conseguimos remover completamente. A córnea está em excelente estado. Se tudo correr bem na recuperação, ela deve ter uma melhora muito significativa da visão. Um suspiro coletivo de alívio ecoou entre as pessoas reunidas. Posso vê-la? Ainda não. Ela está descansando. Os olhos estão cobertos com curativos especiais que devem ficar por 48 horas. Depois disso, vamos descobrir o resultado. 48 horas. 2 dias que pareceriam 2 anos. Alok passou o resto do dia e toda a noite seguinte em uma ansiedade que não conseguia explicar nem controlar. Era como se o destino de sua própria alma estivesse amarrado ao resultado daquela cirurgia. Na manhã seguinte, encontrou Mama Zula sentada na varanda da pequena enfermaria, com os olhos ainda cobertos por curativos brancos, mas sorrindo. Como se sente? Diferente, mas bem, muito bem. Dor? Nenhuma. O doutor disse que é bom sinal. Eles conversaram por horas. Ela contou que estava sonhando com cores, algo que não acontecia há anos. Ele contou que havia passado a madrugada pensando na música que fariam juntos, imaginando melodias que se encaixassem com a voz dela. Já tem alguma ideia do que vamos cantar? Tenho várias, mas quero ver seu rosto primeiro. Quero saber se seus olhos vão aprovar minhas ideias. A tarde do segundo dia chegou como uma eternidade. Dr. Ricardo reuniu todo mundo em volta da árvore de Mama Zula, o lugar onde ela sempre se sentara, onde havia conhecido Alok, onde suas conversas haviam plantado sementes de transformação. Ela estava sentada calmamente, com as mãos sobre o colo, enquanto o médico começava a remover cuidadosamente os curativos. Primeiro,
o olho esquerdo, depois o direito. Alok segurava a respiração. Mama Azula manteve os olhos fechados por alguns segundos após a remoção completa dos curativos. Todo mundo ao redor estava em silêncio absoluto. E então, devagar, como quem acorda de um sonho muito longo, ela abriu os olhos. Por alguns segundos, apenas piscou repetidamente, como se estivesse calibrando uma máquina que não funcionava há muito tempo. Depois, seus olhos encontraram os de Alok. E ela sorriu. Meu Deus! Ela murmurou com a voz embargada. Você é ainda mais bonito do que eu imaginava. Alok tentou dizer alguma coisa, mas não conseguiu. Lágrimas desciam pelo seu rosto sem controle. Mas seus olhos... Ela continuou, levantando a mão para tocar delicadamente o rosto dele. Seus olhos não estão mais tristes. Era verdade. Pela primeira vez em anos, Alok se sentia genuinamente feliz. Não feliz por ter conquistado algo, ou por ter impressionado alguém, ou por ter ganhado dinheiro. Feliz simplesmente por estar vivo, por ter conhecido aquela mulher extraordinária, por ter sido parte de um pequeno milagre. Mama Azula olhou ao redor, vendo pela primeira vez em 8 anos as crianças que ensinava, os adultos que aconselhava, a árvore que havia sido sua companheira de tantas tardes. Está tudo mais colorido do que eu lembrava, ela disse maravilhada. Ou talvez eu é que esteja vendo com outros olhos agora. Naquela noite, Alok pegou seu celular e gravou Mama Azula cantando pela primeira vez desde a cirurgia. Sua voz parecia diferente, ainda sábia, ainda profunda, mas agora carregada de uma alegria nova. Ela cantou uma música que disse ter composto durante os 2 dias de curativos. Uma música sobre encontros improváveis, sobre milagres disfarçados de coincidência, sobre como 2 pessoas perdidas podem se encontrar e se salvar mutuamente. Enquanto gravava, Alok já ouvia em sua mente as batidas que se encaixariam com aquela melodia. Sons que nunca havia criado antes. Ritmos que nasciam do coração, não da cabeça. Quando ela terminou de cantar, olhou diretamente para ele, pela primeira vez conseguindo realmente vê-lo, e disse: agora você precisa criar a música mais bonita da sua vida, porque essa gravação vai carregar toda a magia do que vivemos aqui. E se eu não conseguir fazer jus a isso, você vai conseguir, porque agora você lembra quem é. Naquela noite, pela primeira vez em sua vida adulta, Alok dormiu completamente em paz. Não havia dúvidas, medos ou ansiedades, apenas a certeza tranquila de que estava no caminho certo. O milagre não tinha sido apenas devolver a visão para Mama Azula. O milagre tinha sido ele conseguir, finalmente, enxergar a si mesmo. Os dias que se seguiram à cirurgia foram mágicos de uma forma que Alok jamais poderia ter imaginado. Ver Mama Azula descobrindo o mundo novamente com os olhos era como assistir a uma criança experimentar tudo pela primeira vez. Ela passava horas observando detalhes que para qualquer pessoa seriam banais. A textura da casca de sua árvore favorita, as nuances de cor da terra vermelha da aldeia, as expressões faciais das crianças enquanto brincavam. É incrível como eu havia esquecido que as pessoas falam tanto com os olhos, ela comentou numa tarde, observando 2 crianças conversando perto do poço. Durante esses anos, eu só ouvia as palavras. Agora vejo toda a conversa que acontece sem som. Alok estava transformado também, mas de uma forma completamente diferente. Pela primeira vez desde que chegara à África, parecia verdadeiramente presente. Não estava mais fugindo de alguma coisa ou buscando algo indefinido. Estava simplesmente ali, vivendo cada momento com uma intensidade que havia esquecido ser possível. Ajudava nas tarefas da aldeia com uma dedicação que impressionava os outros voluntários. Carregava água, ajudava na preparação das refeições, ensinava as crianças a fazer ritmos simples com pedras e latas vazias. E em cada atividade estava completamente envolvido, completamente
presente. Você mudou, observou Márcia numa manhã, enquanto preparavam o café comunitário. Chegou aqui como um fantasma, agora está sólido, real. Era verdade. Alok sentia-se sólido pela primeira vez em anos. As sessões de gravação com Mama Zula se tornaram o ponto alto de seus dias. Todas as tardes, após as atividades da aldeia, eles se sentavam sob a árvore e trabalhavam na música que estava nascendo entre eles. Ela cantava, ele gravava. Depois ouviam juntos e conversavam sobre cada nuance, cada pausa, cada emoção que a melodia carregava. Sua voz ficou diferente após a cirurgia. Ele observou numa dessas sessões. Como assim? Mais completa. Como se antes você cantasse só com a alma, e agora canta com a alma e com os olhos juntos. Mama Zula sorriu. Talvez seja isso mesmo. Agora, quando canto, vejo as cores da música também. Eles gravaram dezenas de versões da mesma canção, cada uma ligeiramente diferente, cada uma capturando um aspecto específico da experiência que estavam vivendo. Alok já ouvia em sua mente como transformaria aquelas gravações em algo maior quando voltasse ao Brasil, mas ainda não queria pensar em voltar. Uma tarde, enquanto Mama Zula observava o pôr do sol, algo que não fazia há 8 anos, ela fez uma pergunta que o pegou desprevenido. Bruno, você pretende voltar para a sua vida de antes? A pergunta simples mexeu com algo profundo dentro dele. Não sei. Não da mesma forma, pelo menos. Qual é a sua maior preocupação? Alok pensou por um longo tempo antes de responder. Tenho medo de voltar para lá e esquecer quem sou aqui. Tenho medo de que a máquina da fama me engula de novo e eu volte a ser aquela pessoa vazia. E qual é a diferença entre quem você é aqui e quem você era lá? Aqui eu sou Bruno. Lá eu era Alok. E quem você quer ser? Quero ser os dois. Quero ser Bruno com o alcance de Alok. Quero usar a plataforma que construí para espalhar o que aprendi aqui. Mama Zula assentiu, satisfeita com a resposta. Então você já sabe o que precisa fazer quando voltar. O quê? Ser corajoso o suficiente para misturar os dois mundos. Não ter medo de mostrar Bruno para quem só conhece Alok. A ideia era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. Mostrar vulnerabilidade, autenticidade, espiritualidade para um público acostumado apenas com entretenimento. Arriscar sua carreira em nome de sua alma. E se não funcionar? E se as pessoas não gostarem do Bruno? E se funcionar melhor do que você imagina? E se for exatamente isso que o mundo está precisando ouvir? Durante a segunda semana após a cirurgia, chegou uma notícia que Alok vinha tentando não pensar. Jorge, seu empresário, havia conseguido rastreá-lo através da empresa de telefonia e estava desesperado tentando contatá-lo. Dezenas de mensagens acumuladas no celular. Shows cancelados. Contratos em risco. Perguntas da mídia sobre seu desaparecimento. O mundo real começava a invadir seu santuário africano. Preciso responder, ele disse a Mama Zula, mostrando o celular cheio de notificações. Então responde, mas não sei o que dizer. Como explicar o que aconteceu aqui? Como explicar que não sou mais a mesma pessoa que saiu do Brasil? Você não precisa explicar tudo. Só precisa ser honesto sobre quem você é agora. Naquela noite, Alok ligou para Jorge. A conversa foi tensa, cheia de cobrança e incompreensão, mas pela primeira vez ele conseguiu estabelecer limites claros. Jorge, vou voltar, mas vai ser diferente. Diferente como? Vou fazer música de verdade, música que significa alguma coisa. Alok, você não pode simplesmente... Posso sim, e é exatamente isso que vou fazer. Desligou antes que Jorge pudesse protestar mais. Mama Zula, que havia ouvido parte da conversa, sorriu. Primeira vez que você fala com sua voz verdadeira para seu mundo de lá? Primeira vez. Como se sentiu? Assustado. Mas, certo.
Nos últimos dias antes de sua partida, Alok e Mama Zula finalizaram a gravação da música. Era simples, mas poderosa. A voz dela carregava toda a sabedoria e dor de sua jornada, enquanto os arranjos que ele já imaginava trariam a energia e a universalidade necessárias para tocar corações ao redor do mundo. Como vamos chamar a música? Ele perguntou. Encontros, porque foi isso que aconteceu aqui. 2 corações perdidos se encontraram e se salvaram mutuamente. Na véspera de sua partida, a aldeia organizou uma pequena festa de despedida. Nada elaborado, apenas pessoas se reunindo sob as estrelas, compartilhando comida simples e histórias. Alok olhou ao redor e percebeu que aquelas pessoas que havia conhecido há apenas 2 semanas significavam mais para ele do que muitas das pessoas com quem convivia há anos em São Paulo. Era isso que havia perdido em sua vida anterior. Conexões genuínas. Relacionamentos baseados em quem ele realmente era, não no que ele representava ou no que podia oferecer. Você vai sentir nossa falta? Perguntou uma das crianças que havia aprendido a fazer ritmos com ele. Todos os dias, ele respondeu, e era a mais pura verdade. Naquela última noite, Alok e Mama Zula ficaram acordados até tarde, conversando sob a árvore que havia sido testemunha de toda a sua transformação. Tenho uma coisa para te dar, ela disse, removendo do pescoço um colar feito de sementes locais. Isso me acompanhou durante os anos mais difíceis. Agora quero que acompanhe você. Ele segurou o colar como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E eu tenho algo para você também. Tirou do bolso um pequeno pendrive e um papel com todas as informações necessárias para acessar uma conta bancária. O que é isso? Os royalties da nossa música. Para sempre. Quero que seja usado para ajudar a aldeia, para construir mais escolas, para trazer mais médicos. Mama Zula o olhou com os olhos cheios de lágrimas. Você não precisa. Preciso sim. É a única forma que encontrei de garantir que parte de mim sempre vai estar aqui. Eles se abraçaram longamente, 2 seres humanos que se encontraram no momento exato em que mais precisavam um do outro. Você vai voltar? Ela perguntou. Não sei, mas sei que você vai estar sempre comigo, onde quer que eu vá. E eu sei que você vai levar nossa música para lugares que nem eu posso imaginar. Quando finalmente se separaram, Alok sabia que estava se despedindo não apenas de Mama Zula, mas de uma versão de si mesmo que nascera naquele lugar mágico. O Bruno, que voltaria para o Brasil, carregava dentro de si tanto o menino que um dia fizera música por pura alegria, quanto a sabedoria de uma mulher cega que lhe ensinara a enxergar. Era tempo de descobrir o que essa combinação poderia criar. A volta ao Brasil foi como aterrissar em um planeta estranho. O aeroporto de Guarulhos, que Alok havia atravessado centenas de vezes, agora parecia um labirinto artificial de consumo e pressa. Pessoas correndo com celulares grudados na orelha, telas piscando propagandas por todos os lados, o cheiro de ar-condicionado e produtos químicos substituindo a pureza do ar africano. Ele se sentia como um alienígena observando uma civilização que um dia havia feito sentido para ele. Jorge o esperava na saída com uma expressão que misturava alívio e irritação. Durante os 40 minutos de trânsito até São Paulo, bombardeou Alok com uma lista de problemas, shows cancelados, contratos em risco, explicações que teriam que dar para a mídia. Alok ouvia tudo em silêncio, tocando o colar de sementes que Mama Zula havia lhe dado, sentindo-se estranhamente calmo em meio ao furacão. Você está me ouvindo? Jorge perguntou irritado com sua aparente falta de reação. Estou, mas vamos fazer tudo diferente a partir de agora. Como assim, diferente? Primeiro, vou lançar uma música que gravei na África, assinada como Bruno, não como Alok. Jorge quase bateu o carro. Você enlouqueceu? Jogar fora toda a marca que construímos?
Não estou jogando fora, estou expandindo. Nos dias seguintes, Alok se trancou em seu estúdio para trabalhar na música mais importante de sua vida. A gravação bruta da voz de Mama Azula era perfeita, carregada de emoção, autenticidade, poder espiritual. Sua missão era criar um arranjo que amplificasse essa energia sem sobrecarregá-la. Passou semanas experimentando. Batidas eletrônicas suaves que conversavam com a melodia dela. Elementos percussivos que remetiam aos sons da aldeia. Harmonias que criavam uma ponte entre o sagrado e o contemporâneo. Quando finalmente ficou pronto, Encontros era algo que transcendia gêneros musicais. Era música eletrônica, mas também era música espiritual. Era arte, mas também era oração. Jorge ouviu a faixa finalizada em silêncio absoluto. Quando terminou, seus olhos estavam marejados. Caralho, Bruno, isso é diferente de tudo que você já fez. É diferente de tudo que qualquer um já fez. E você tem certeza que quer lançar como Bruno? Absoluta. O lançamento aconteceu sem grandes campanhas publicitárias, sem estratégias de marketing agressivas. Apenas a música pura, acompanhada de um vídeo simples mostrando imagens da aldeia africana, sem identificar localizações específicas para proteger a privacidade das pessoas. E a história do encontro entre dois mundos. O impacto foi imediato e avassalador. Encontros não foi apenas uma música que tocou nas rádios. Foi um fenômeno cultural. Pessoas de todas as idades, religiões e culturas relatavam experiências emocionais profundas ao ouvi-la. Vídeos de pessoas chorando durante a música se espalharam pelas redes sociais. Terapeutas começaram a usar a faixa em sessões de cura emocional. Em 3 meses, a música havia sido ouvida por mais de 200 milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas o que mais impressionou Alok foram as mensagens pessoais que recebia. Cartas de pessoas dizendo que a música havia chegado em momentos cruciais de suas vidas. Relatos de quem estava pensando em desistir de tudo e encontrou força para continuar. Histórias de reconciliação, de despertar espiritual, de redescoberta de propósito. Era exatamente o impacto que Mama Azula havia profetizado. Música que tocava corações, não apenas movia corpos. Com os royalties de Encontros e recursos próprios, Alok criou o Instituto Bruno, uma organização dedicada a levar educação, saúde e arte para comunidades carentes no Brasil e na África. O primeiro projeto foi a construção de uma escola na aldeia onde havia conhecido Mama Azula. A segunda foi um programa de intercâmbio cultural que levava jovens brasileiros da periferia para conhecer a África e jovens africanos para conhecer o Brasil. Cada projeto era pensado não como caridade, mas como troca. A ideia era que todos aprendessem e ensinassem ao mesmo tempo. Alok também mudou radicalmente sua carreira como DJ. Continuou fazendo shows e lançando músicas como Alok, mas agora cada apresentação incluía um momento de reflexão, uma história, uma conexão mais profunda com o público. Seus shows se tornaram experiências transformadoras, não apenas festas. E uma vez por mês, fazia shows beneficentes assinados como Bruno, onde toda a arrecadação ia para o Instituto. Foi durante um desses shows, 6 meses após sua volta da África, que recebeu a ligação que mudaria tudo. Era Joaquim, o coordenador da ONG. Bruno, tenho uma notícia difícil para te dar. O coração de Alok disparou. Mama Azula partiu ontem de manhã. Dormiu em paz debaixo da árvore dela e não acordou mais. O mundo parou. Alok se trancou em casa por 3 dias. Chorou como não chorava desde criança. Não era só a perda de Mama Azula, era a perda da pessoa que havia feito ele renascer, que havia lhe mostrado quem ele realmente era. No 4º dia, recebeu um pacote vindo da África. Dentro de uma carta ditada por Mama Azula antes de morrer e escrita por uma das voluntárias da ONG.
Meu filho Bruno, se você está lendo isso, é porque eu já fui encontrar meus meninos no céu. Não fica triste. Fico feliz sabendo que consegui ver seu rosto antes de partir. Quero que saiba que nossa música chegou até aqui também. As crianças da aldeia cantam encontros todos os dias. Sua voz misturada com a minha está espalhando alegria pelo mundo, como a gente sonhou. Tenho um último pedido. Não para de ser quem você se tornou aqui. O mundo precisa do Bruno tanto quanto do Alok. As duas partes de você são importantes. E lembra do que eu sempre dizia: quem encontra a luz tem obrigação de acender outras velas. Você é minha vela mais brilhante, meu filho. Continue brilhando. Com amor eterno, Mama Azula PS. Deixei uma coisa para você debaixo da nossa árvore. Um dia, quando voltar, vai encontrar. Alok chorou durante toda a leitura. Mas no final, não era mais um choro de perda. Era um choro de gratidão. Mama Azula havia morrido como havia vivido os últimos meses, em paz, cercada de amor, sabendo que sua missão estava cumprida. Na semana seguinte, Alok anunciou que faria uma turnê mundial chamada Encontros Tour, onde cada show seria um tributo à sabedoria de Mama Azula e uma celebração da capacidade humana de transformação. Metade da arrecadação seria destinada a projetos sociais na África e no Brasil. Durante o anúncio, que fez em uma live transmitida para milhões de pessoas, ele usava o colar de sementes e falou abertamente sobre sua jornada, sua crise existencial, seu encontro com Mama Azula e como uma mulher cega havia lhe ensinado a enxergar. Foi a primeira vez que mostrou sua vulnerabilidade completa para o mundo. A resposta foi avassaladora. Milhões de pessoas se identificaram com sua história. Outros artistas começaram a compartilhar suas próprias lutas com depressão, vazio existencial, perda de propósito. Um movimento silencioso começou a nascer. Músicos, influenciadores e artistas falando abertamente sobre saúde mental, espiritualidade e a busca por sentido em um mundo cada vez mais vazio. Alok havia se tornado, sem planejar, uma voz para uma geração que tinha tudo, mas não sentia nada. Exatamente como Mama Azula havia previsto. Ele estava multiplicando a luz que havia recebido, acendendo outras velas ao redor do mundo. A herança dela não era apenas a música que haviam criado juntos. Era uma forma completamente nova de viver, de criar, de conectar com outras pessoas. Era a prova de que um encontro entre duas almas pode mudar não apenas duas vidas, mas centenas, milhares, milhões de outras vidas. E que os milagres acontecem quando a gente tem coragem de ser vulnerável o suficiente para deixar outro ser humano nos tocar de verdade. 3 anos depois. Alok. Não, Bruno. Estava parado no meio de uma quadra esportiva improvisada na cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo. Ao redor dele, cerca de 200 jovens sentados no chão, a maioria negros e periféricos, olhavam para ele com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Não havia palco. Não havia equipamento de som sofisticado. Não havia luzes, apenas ele, um microfone simples e o colar de sementes africanas que nunca mais havia tirado do pescoço. Era assim que ele preferia agora, sem barreiras, sem distância, sem máscaras. Meu nome é Bruno, ele começou, como sempre fazia nessas palestras. Vocês devem me conhecer como Alok, mas hoje eu quero conversar como Bruno. Algumas risadas nervosas ecoaram pela quadra. Muitos ali haviam crescido ouvindo suas músicas, mas poucos esperavam vê-lo daquele jeito. Simples, direto, humano. Eu quero contar para vocês sobre o dia que pensei em me matar. O silêncio que se fez foi absoluto. Durante os próximos 40 minutos, Bruno contou sua história completa. O vazio existencial, a fuga para a África, o encontro com Mama Azula, a cirurgia, a música que nasceu daquela experiência e como tudo isso havia transformado não apenas sua vida, mas sua forma de entender o que significa estar vivo. Ele não romantizou nada.
Falou sobre depressão, com a crueza de quem viveu na pele, sobre a pressão de manter uma imagem perfeita enquanto se sentia destruído por dentro, sobre como a fama pode ser uma prisão dourada quando você perde a conexão com sua essência. Mas também falou sobre esperança, sobre como uma mulher cega havia lhe ensinado a enxergar, sobre como a dor pode ser transformada em combustível para ajudar outros, sobre como cada pessoa naquela quadra tinha dentro de si uma luz única que o mundo precisava conhecer. Tem uma coisa que Mama Zula me ensinou, ele disse, chegando ao final da palestra, e que mudou minha vida para sempre. Ela me disse que quando a gente encontra a luz, tem obrigação de acender outras velas. Ele olhou nos olhos de vários jovens na plateia. Cada um de vocês é uma vela. Alguns ainda não descobriram isso. Outros descobriram, mas têm medo de brilhar. Mas eu estou aqui para dizer que o mundo precisa da luz de vocês. Do jeito que vocês são, de onde vocês vieram, com as histórias que carregam. Uma menina na primeira fileira levantou a mão. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente encontra essa luz? Bruno sorriu. Era a pergunta que esperava. Parando de tentar ser quem os outros querem que vocês sejam e começando a ser quem vocês sempre foram. É simples, mas não é fácil. Outra pergunta, desta vez de um garoto que devia ter uns 16 anos. Mas e se a gente não souber quem sempre foi? Aí vocês fazem o que eu fiz. Param de fingir, param de correr e sentam no silêncio até ouvir a própria voz verdadeira de novo. Quando a palestra terminou, Bruno foi cercado pelos jovens, não pedindo selfies ou autógrafos, mas querendo conversar, dividir suas próprias histórias, fazer perguntas sobre propósito de vida e transformação pessoal. Era exatamente isso que ele mais amava fazer agora. Conversar de alma para alma, sem pressa, sem agenda, sem interesse além da conexão humana genuína. Estava saindo da quadra quando uma senhora idosa se aproximou. Ela carregava uma sacola de plástico com frutas e tinha lágrimas nos olhos. Desculpa incomodar, moço. Não incomoda nada. Como posso ajudar? Eu queria agradecer. Agradecer por quê? Pela música que você fez com aquela senhora lá da África. Bruno sentiu o coração acelerar. Mesmo depois de 3 anos, qualquer menção a encontros ainda o emocionava. Encontros? Essa música, ela me salvou a vida. A senhora se sentou em uma arquibancada próxima e Bruno se sentou ao lado dela. Pode me contar? Eu perdi meu filho faz 2 anos. Overdose. Ele tinha a idade desses meninos aqui. Fiquei com muita raiva de Deus, sabe? Parei de acreditar em tudo. Ela enxugou uma lágrima. Uma noite, estava no quarto dele, decidindo se valia a pena continuar vivendo. Aí tocou sua música na rádio. Aquela voz da senhora africana parecia que estava falando direto comigo, dizendo que a dor não era o fim da história. Bruno engoliu em seco. E então eu entendi que meu filho não ia querer que eu morresse por causa dele. Ia querer que eu vivesse pelas outras crianças que ainda precisavam de ajuda. Comecei a trabalhar num projeto social aqui no bairro. Hoje, cuido de 15 crianças em situação de risco. Ela segurou a mão de Bruno. Sua música me lembrou que ainda tinha amor para dar, que ainda tinha propósito. Bruno precisou de alguns segundos para conseguir falar. Quando conseguiu, sua voz estava embargada. A senhora quer saber de uma coisa? Mama Zula dizia que a música verdadeira funciona assim. Ela chega nas pessoas certas na hora certa. Como ela está? Ela partiu faz 2 anos. Então, ela está com meu filho agora. A senhora sorriu através das lágrimas. Tenho certeza que estão cuidando um do outro. Naquela noite, Bruno ligou para Joaquim, na África, como fazia toda semana desde a morte de Mama Zula. Como estão as coisas por aí? Muito bem. A escola que você construiu tem agora 200 crianças matriculadas. E sabe aquele projeto de intercâmbio? 3 jovens da aldeia conseguiram bolsas para estudar no Brasil. E a árvore da Mama Zula?
Está forte, mais bonita que nunca. As crianças ainda se sentam lá todas as tardes para ouvir histórias. Joaquim, você pode me fazer um favor? Claro. Você pode ir até a árvore e dizer para ela que a vela que ela acendeu não parou de brilhar? Que está iluminando cada vez mais lugares? Pode deixar, irmão. Vou dizer. Depois de desligar, Bruno foi até a varanda de seu apartamento. O mesmo apartamento onde 3 anos antes havia pensado em saltar. A mesma varanda onde havia tocado o fundo do poço. Mas agora, olhando para a cidade iluminada lá embaixo, ele via algo completamente diferente. Via milhões de luzes, milhões de pessoas, milhões de histórias. E entendeu que cada uma daquelas luzes era uma vida que merecia ser vivida plenamente, uma vela que merecia brilhar. Pensou na mulher cega que havia lhe ensinado a enxergar. Pensou na senhora que havia perdido o filho, mas encontrado propósito ajudando outras crianças. Pensou nos jovens da quadra que ainda estavam descobrindo suas próprias luzes. Pensou em quantos encontros estavam acontecendo naquele exato momento ao redor do mundo. Quantas pessoas perdidas estavam prestes a se encontrar. Quantas velas estavam sendo acesas. E finalmente entendeu a última lição de Mama Azula. Não havia diferença entre Bruno e Alok. Não havia diferença entre o homem bem-sucedido e o homem transformado. Havia apenas um ser humano que havia aprendido a integrar todas as partes de si mesmo em algo maior. Havia apenas alguém que havia descoberto que a verdadeira visão não vem dos olhos, mas do coração. Alguém que havia entendido que os encontros mais importantes da vida são aqueles que nos mostram quem realmente somos. E que o maior milagre não é enxergar o mundo, é enxergar a si mesmo. Bruno tocou o colar de sementes no pescoço, sorriu para as estrelas e sussurrou: Obrigado, Mama Azula, por me ensinar que alguns encontros mudam a gente para sempre. Na África, naquele exato momento, uma brisa suave balançou as folhas da árvore, onde uma mulher cega havia ensinado um homem perdido a encontrar sua própria luz. E no mundo inteiro, milhões de pessoas continuavam ouvindo encontros, descobrindo que também elas tinham velas dentro de si, esperando para ser acesas. O legado de Mama Azula não era apenas uma música, era uma epidemia de esperança, uma revolução silenciosa de pessoas que estavam aprendendo a enxergar com o coração. E isso era um milagre que não tinha fim. E você que está ouvindo esta história agora, talvez não seja coincidência. Talvez você também precise lembrar que dentro de você existe uma luz única, uma voz verdadeira, um propósito que só você pode cumprir. Talvez esta história tenha chegado até você no momento exato em que precisava ouvir que transformação é possível, que encontros podem mudar tudo, que mesmo nos momentos mais escuros, sempre há uma luz esperando para ser acesa. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se inscreva no canal Vidas Cruzadas e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história que pode transformar sua vida. Curta este vídeo se ele te emocionou, te inspirou ou te fez refletir sobre sua própria jornada. E nos comentários, deixe sua nota de 0 a 10 para esta história. Mas mais importante que isso, me conta qual foi o encontro que mais marcou sua vida. Qual foi a pessoa que, como Mama Azula, te ensinou a enxergar algo que você não conseguia ver antes? Porque eu tenho certeza de que cada um de vocês também tem uma história de transformação para contar. E quem sabe, sua história não seja exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Até a próxima história. E lembrem-se, alguns encontros mudam a gente para sempre. Um abraço do fundo do coração.